O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou ali uma prorrogação de 90 dias de trégua tarifária com a China. Essa medida que vai ser acompanhada ali também por Pequim. O anúncio foi feito em uma rede social. Esse anúncio ocorreu ali horas antes de vencer o prazo limite marcado para hoje. Com isso, as taxas sobre os produtos continuarão de 10% ali para os produtos norte-americanos e 30% para os produtos chineses. Isso até novembro. Fred, explica para a gente como que se deu esse acordo. Se a gente vê uma dificuldade do Brasil em relação à negociação, a China tem conseguido negociar. Como que foi feito esse acordo e quais foram as condições ali? Isso. É um acordo de prorrogação. Ele havia sido assinado em maio, ganhando 90 dias, ele venceria hoje e faltando algumas horas, o Donald Trump e a chancelaria e o Ministério do Comércio chinês, eles confirmaram que ele vai ser prorrogado por mais 90 dias. Né? Não é uma solução, é uma postergação do problema pela consciência de ambos os lados da importância que um tem para o outro. Isso é interessante que a gente pode fazer um paralelo das dificuldades de negociação do Brasil e essa negociação entre o Trump e a China. Primeiro ponto, a China é muito grande e é muito importante para os Estados Unidos. A importância econômica do Brasil para os Estados Unidos é muito menor do que a chinesa. As condições de negociação acabam sendo reduzidas. Isso interfere nas condições de negociação. A gente tem uma arte que mostra essa parceria e como que isso afeta, por que os Estados Unidos são mais receosos de mexer. Nós estamos vendo nessa arte. O que acontece? Você vê esse tamanho das bolas ali, é a proporcionalidade do volume de compras de cada país. Os Estados Unidos compram muitos produtos de consumo, né? Além deles terem um déficit significativo em relação à China, né? Eles importam muitos produtos, computadores, maquinários, produtos de consumo, né? E que impactam diretamente no custo de vida e na inflação. E desde a aplicação das tarifas norte-americanas, nós estamos vendo o crescimento da inflação nos Estados Unidos. Por exemplo, ela passou de 2,4% em maio para 2,7% em junho, e hoje o Departamento de Comércio divulgou a nova inflação, a de julho, que chega a 2,8%. Então, está havendo um crescimento de preços paulatino, impactado por esses gastos, né, que são gastos arcados pelos compradores norte-americanos, entram como sobrepreços aos produtos importados. E você vê que os produtos que a China compra dos Estados Unidos, além de ser em menor número, essa arte aí da France Press fala do período entre janeiro e maio, né? Ainda não entra o completo, mas mostra muito da importância disso e como ela é menos dependente nesses pontos. Ou seja, o volume de compras é desfavorável para os Estados Unidos e a qualidade dos produtos também impacta mais fortemente a economia dos Estados Unidos. Não que a economia chinesa esteja passando sem nenhum sobrepasso, né? Os produtores chineses estão precisando fazer o remodelamento. As exportações para os Estados Unidos nesse período caíram em torno de 20%, e a troca por outros mercados não está acompanhando. Por exemplo, o aumento de exportações para os países do sul da Ásia, né, cresceu em torno de 17%. Então, ainda é muito pouco para compensar essas perdas, né, e nem todos os produtos. Nós temos nisso daí também uma característica, a China conseguiu, antes de uma conversa direta entre o Xi Jinping e o Trump, o primeiro acordo em maio, né? Coisa que o Brasil até agora não conseguiu. E teve uma ligação também, né, Fred? Não, é isso que eu estou falando. O Xi Jinping e o Trump conversaram em junho, durante 90 minutos, mas até que o presidente chinês concedesse esse encontro de alto nível, né, essa conversa de alto nível entre os dois, foi preciso haver concessão de ambas as partes para que se chegasse a esse acordo de prorrogação de 90 dias. E agora tem um outro ponto. Os Estados Unidos estão muito preocupados com as compras de final de ano, né? A ideia de ter prorrogado para agosto era justamente as importações para o final do ano.
A China responde por 85% dos produtos natalinos dos Estados Unidos. 85% que os Estados Unidos importam de produtos natalinos vem da China. E mais de 70% de alguns produtos esportivos, jogos, brinquedos, etc., que são o grosso dos produtos de presente de Natal. Nesse momento, em setembro, começam as compras dos consumidores para as compras de fim de ano. Em torno de 8%, 10% dos norte-americanos compram agora. Ou seja, as importações já deveriam ter acontecido. Mas o grosso dessas compras acontece entre novembro e dezembro, mais de 50%. Então, ainda precisava de um prazo para que esses produtos chegassem sem a sobretaxa. Lembremos, as taxas hoje estão em 10% para os produtos norte-americanos que chegam à China e 30% dos produtos chineses que chegam aos Estados Unidos. Essas taxas, sem o acordo, chegariam a 125% nos produtos norte-americanos e 145% nos produtos chineses. Imaginando que esse mercado, no final das contas, no final do ano, o Natal norte-americano envolveu mais de 240 bilhões de dólares em compras online. Então, a perspectiva de que esse tarifaço encareça esses produtos e afete essas vendas pode ter uma repercussão grande na economia norte-americana no final do ano. Já o Brasil... A gente já viu alguma coisa de impacto na economia americana? Ainda não, muito pouco, né? Nós estamos falando dessa questão dos preços. E nós temos um impacto, por exemplo, se a inflação chegou a 2,7% agora, nesse último mês de julho, a inflação dos produtos alimentares frescos, né, que é maior do que isso, chega a 7%. Né? Então é uma perspectiva. E o Trump, como esse grosso desse impacto ainda não chegou e está sendo compensado por algum ganho de receita com o aumento das tarifas, que ele espera contrabalançar, até o momento foram mais de 100 bilhões de dólares arrecadados com o aumento de tarifas, né? A esse jogo. Agora, o Brasil se complica nessa negociação, por quê? Porque os Estados Unidos estão ditando os termos da negociação, não só por causa da sua capacidade econômica, né? Ele é superavitário em relação ao Brasil na balança comercial, não é mais o principal parceiro comercial, é o segundo parceiro em exportações, né? Mas, por exemplo, no estabelecimento dos acordos, aqueles produtos que gerariam maior impacto na cadeia produtiva ou na inflação, nos custos de importação de empresas americanas, os Estados Unidos já deram a isenção de início, né? Mas mantiveram uma parte para que ele houvesse essa pressão em relação ao Brasil. E como? O próprio Celso Amorim falou, os canais de negociação dos Estados Unidos com relação ao Brasil estão fechados, ele cria uma urgência, né, de uma disputa para ver quem vai ceder primeiro. E ele tenta forçar que o Brasil ceda primeiro. O Lula disse que não ligaria, que seria uma humilhação, justamente porque ele tem consciência de que a negociação está nesse ponto. É preciso de que consiga-se primeiro alguma negociação para que depois eles possam estabelecer a segunda. Agora, falta, no comparativo entre Brasil e China, para a gente encerrar esse comentário, o Brasil não conseguiu os mesmos ganhos, também não tem a mesma capacidade de negociação, né, os mesmos trunfos que a China tem para pressionar os Estados Unidos. Aí, nesse ponto, eu tenho que concordar com o Eduardo Bolsonaro, ele realmente é pequeno demais para poder pressionar o Tesouro americano. Eu acho a função que ele está fazendo nos Estados Unidos é se aproveitar dessa situação para tentar ganhos políticos no Brasil. Acho que ele é menos importante nessa relação do que a questão comercial e a questão das relações multilaterais hoje. É porque essa questão do tarifaço, diferente de outros países, tem mais esse componente político também, realmente, ali. E tem muito cálculo, né, ô Levi, só pra gente encerrar também, porque tinha um cálculo, o presidente Lula liga ou não liga ali pro presidente americano, e tem um cálculo que essa questão do tarifaço, essas medidas, essas sanções ao governo brasileiro, em algum momento, isso ajudou, inclusive, a popularidade do governo Lula. Então, ali tem uma análise também, até que ponto que o governo brasileiro interfere, não interfere, se isso ajudou ali, mas em um determinado momento é preciso também esquecer essas questões políticas e pensar no país, né? Porque se de um lado está sendo bom essas sanções politicamente pro Lula,
para o país como um todo é muito ruim. Então tem que deixar essas questões de lado, né? Parece que é importante mesmo deixar essa questão política, tentar focar na questão econômica. São dois aspectos paralelos, né? Desculpa atropelar o Levi, assim, mas eu acho que é importante a gente fechar, porque são duas questões paralelas, mas o Brasil precisa levar em conta que as perdas na escalada comercial podem ir muito além das perdas da questão política.